Pai do Senhor Jucate, assim como foi prometido, hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês o resumo do capítulo 3, né? E desde já eu já peço perdão, o vídeo vai ficar um pouco extenso, porque estou trazendo aqui uma breve história sobre João Batista, né? E completando com um resumo do capítulo, né? Quem foi João? João foi filho de Zacarias, que era um sacerdote em Jerusalém na época, né? E a sua mãe era Isabel. Isabel era uma parente muito próxima. A Bíblia não fala qual é o grau de parentesco, mas a gente sabe que ela era uma parente muito próxima de Maria, né? Que foi mãe de Jesus. O nome João significa Deus concede a graça. Né? E aí Batista veio do apelido de que ele batizava as pessoas ali no Rio Jordão, né? Por isso que a gente conhece ele como João Batista, né? Ele foi o último profeta messiânico, né? Para quem não sabe o que é profeta messiânico, profetas messiânicos são aqueles que anunciavam o Messias, né? Então todos aqueles que anunciavam o Messias, a vinda do Messias, era considerado profeta messiânico. O exemplo deles era Isaías, Malaquias, Jeremias. Então, esses são os profetas messiânicos, e João foi o último profeta messiânico. Além de misterioso, ele era fascinante. E Jesus traz lá no capítulo 7, a gente vai chegar lá, no capítulo 7, no versículo 28, Jesus começa a dizer de João Batista, ele fala bem assim, eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher, não há um homem sequer que é maior do que João. Só que agora Jesus também ele completa da seguinte forma: todavia, o menor no reino de Deus é maior do que João. E agora entra uma parte muito interessante da história, né? Que de acordo com as normas judaicas, todo filho de sacerdote ele deve ser ensinado dentro das escolas dos seduceus, né? E aí, por quê? Porque era uma escola de alto escalão, social, econômico, era muito reconhecido entre os judeus, né? Sobre toda a Judéia. E João não participou dessa escola. Como foi lido lá no capítulo 1, versículo 80, que diz assim, que ele crescia e fortalecia no espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel, né? E de acordo com Flávio Joséfo, um historiador famoso, né, ele vai abordar algum fato possível de como João viveu no deserto, né? Naquela época existia uma linhagem de segmento judaica, os essênios, que de certa forma eles até pertenciam à classe sacerdotal, né? Por serem, e de certa forma por eles serem perseguidos, né? Porque os escribas, os fariseus não concordavam com a forma que eles agiam e pensavam, eles saíram fugidos e foram morar em comunidades isoladas no deserto, né? E aí a gente começa a perceber e acreditar que os pais de João, né, levaram ele para viver ali com esses essênios. Por que a gente acredita nisso? Porque algumas práticas de João eram similares, parecidas com as práticas que os essênios tinham, né? Por exemplo, os essênios, todo mundo que iria para lá para estudar e aprender com os essênios, eles tinham a prática de batizar na sua iniciação, né? Então, os iniciantes eram batizados e a partir deste momento eles poderiam aprender com os essênios. E João começou a exercer a prática do batismo, né? Só que vale ressaltar da seguinte forma: não é certeza de que João teve com os essênios, né? Ele aprendeu ali. E se realmente ele teve, chegou um momento em que ele rompeu isso aí. Por quê? Porque de forma alguma os essênios aceitariam batizar as pessoas que não poderiam ser seguidos, né? E
João estava batizando todo mundo ali no Rio Jordão, né? Por exemplo, os publicanos e os soldados. De forma nenhuma os essênios iriam aceitar os publicanos e os soldados ali junto deles, né? Porque eles teriam que abandonar a prática deles de ser publicanos, de serem soldados, para poder viver com os essênios. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram pessoas que, de certa forma, eram escolhidos pelo Império Romano, né, para ser os cobradores de imposto. Eles passavam por uma certa espécie ali de concurso público, entendeu? Uma certa licitação, e aqueles que ganhavam a licitação eram encarregados de cobrar o imposto ali daquela região, né? E aí eles faziam as coisas de forma totalmente errada. Por quê? Porque eles começavam a cobrar os impostos, imposto sobre imposto, as pessoas não conseguiam pagar imposto, o Império Romano não estava nem aí para isso. O importante era que você passasse a minha parte, o resto que você fazer era seu. Então, por isso que esse pessoal, esses tal de publicanos, eles eram tão discriminados pela sociedade, porque eles cobravam impostos abusivos, né? E às vezes eles tinham, de certa forma, até uma certa ligação com os soldados, né? Que eles iam lá cobrar impostos, as pessoas falavam que não tinham dinheiro, e aí eles pegavam e mandavam os soldados ir lá ameaçar as pessoas, arrancar o dinheiro das pessoas, e aí para que a pessoa pagasse impostos, e no final os soldados recebiam uma propina, né? Então, jamais eles seriam aceitos, esse tipo de pessoal seriam aceitos pelos essênios, né? O outro fato muito curioso que a Bíblia nos traz, está lá em Marcos 6, é dizendo que João, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, né? E ele também vestia roupas feitas com pele de camelo. Se você tiver curiosidade e querer saber um pouco mais sobre isso, por que ele se alimentava e se vestia dessa forma, pode perguntar aqui no grupo, ou então fala no privado, que eu vou estar respondendo para você de acordo com o historiador Flávio Joséfo, né? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui na nossa história. Lucas, ele traz com muitos detalhes, mas muito detalhe ali o capítulo 3, né? Ele vai estar falando ali sobre alguns tetrarcas, né? Por que e isso é um fato de muita relevância para a história. Por quê? Porque aquilo representava muito bem o cenário político e religioso daquela época, que era o pior possível, né? E agora onde é que a gente entra na parte de Herodes, né? Herodes, o Grande, assim como conhecido, né? Ele pegou o reino dele e dividiu para 4 de seus filhos, né? Herodes tinha muito mais filhos do que isso, né? Que de acordo com historiadores, Herodes casou com aproximadamente 10 mulheres, né? E aí ele pegou e dividiu para 4 filhos, né? E por isso que Lucas traz a parte de tetrarca, né? Que significa um reino dividido em 4, né? E aí Lucas quis relatar isso, trazer isso, e isso se torna de muita relevância para o cenário atual, né? Quando chegar um pouco mais ali na parte final, vocês vão conseguir entender melhor o porquê isso, né? E aí, quando a gente chega ali nos versículos 3, em que a Bíblia diz que ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento. Isso é o mais relevante da história, um batismo de arrependimento. E por que isso se torna tão relevante? Porque há 400 anos Deus não falava ao povo de Israel, né? O povo não ouvia uma pregação, uma palavra, nada sequer durante 400 anos. A última palavra que Deus fala é por meio do profeta Malaquias, ou seja, um profeta messiânico profetizando sobre João Batista e que ele seria o responsável por vir para abrir o caminho para Jesus Cristo, né? E aí vem o versículo 4, onde Lucas está relatando de acordo com o que o profeta Isaías vinha falando, né? Que é o seguinte: voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados.
e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Aqui a gente percebe que a salvação seria para todos, né? E aí, lá nos versículos 5 e 6, onde é que ele relata isso, ele não está dizendo ali sobre engenharia de trânsito ou qualquer outra coisa parecida. Ele está falando ali de vidas, que essas vidas seriam transformadas, né, para viver uma vida para Cristo, né? E aí nos versículos 7 e 9, ele se dirige para as multidões, né? Eu estava ali pregando, né, ao redor ali do Rio Jordão, multidões e multidões começavam a vir. Por quê? Por causa dos 400 anos do silêncio de Deus. Muita gente começou a vir, muita gente, e aí as pessoas começaram ao escutar a pregação de João, que ele falava sobre arrependimento, salvação, que não existe salvação sem arrependimento, que é a verdade, né? E ele foi muito duro nas suas palavras. Chamava o povo de raça de víbora, que se importavam da forma que João falava, porque eles estavam tão sedentos, e ansiavam tanto escutar a palavra de Deus, que eles não se importavam com isso, a forma que João se expressava, a forma que João falava, né? E aí a gente entra na parte do versículo 12, aonde ele fala para os publicanos, que eu já falei para vocês quem eram os publicanos, né? E no versículo 14 ele vai estar falando para os soldados, e esses soldados, na época, eles cometiam muita injustiça, fora da propina que eu já falei para vocês que eles recebiam para ajudar os publicanos, né? E aí dos versículos lá do 15 ao 18, né, que vai falar um pouco a respeito de Jesus Cristo, né? Então, devido à pregação de João, muitas pessoas estão vindo, né, e elas começam a confundir, né, João Batista com Jesus Cristo. Elas começam a achar que ele é o próprio Cristo, né? Por quê? Porque da forma que ele falava, ele agia, né, batizando as pessoas. E aí é a parte muito interessante da história. Por quê? Porque aí é onde que João ele começa a se diminuir, né? Ele fala, não, a única ação que eu tenho é batizar vocês em águas, né? Vai vir um após a mim que ele vai batizar vocês com fogo, né? Ele também mostra a sua limitação. Ele é tão grande que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, né? Não sou digno nem de tocar nos pés dele. E aí é tão lindo, mas tão lindo a história, porque lá anteriormente eu falei para vocês que Jesus expressou a tamanha grandeza que era de João. E aqui João começa a se diminuir, dizendo que grande mesmo é Deus, né? Que ele não é digno nem de tocar nas sandálias de Jesus Cristo. E aí agora a gente parte ali para os versículos 21 e 22, que é a parte mais sublime do capítulo, né? Onde João está ali pregando e Jesus vem ter com ele ali naquele momento. E aí ele fala assim, olha aí, é desse aqui, é esse que eu venho falando para vocês há muito tempo, é dele que eu venho pregando, exatamente para ele que eu vim, é esse aí. E aí Jesus é batizado naquele momento. E entra uma parte linda, maravilhosa, né, que diz que Jesus, no momento em que está sendo batizado lá por João, lá no Rio Jordão, o céu se abre e eis que o Espírito de Deus vem como sobre uma pomba, sobre Jesus Cristo, né? E João vê aquele momento sublime, vê o céu se aberto. E agora, entrando um pouco agora na parte final, né, da história, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tinha pulado o versículo 19 e o 20. Por quê? Porque eu vou contar agora para vocês a história do versículo 19 e o 20. Lembra que no começo eu falei para vocês que no final vocês iriam entender a parte da relevância do versículo 1, em que Lucas explana sobre a parte política da região naquela época, porque o filho de Herodes, que também era denominado Herodes, né, ele estava cometendo uma coisa que a gente chama de incesto. Por quê? Porque a cunhada dele, né, a mulher do irmão dele, estava tendo um caso com ele. E João Batista pregou sobre isso e repreendeu Herodes sobre isso. E Herodes não gostou nem um pouco. E também tem a parte em que a multidão crescia para ouvir as pregações de João, e Herodes
ficou com medo disso. E aí, juntando essas duas coisas, o que aconteceu? Ele mandou prender a João Batista. E aí ele mandou prender João Batista. João Batista foi preso na fortaleza de Maquerote, né? Aí Mateus vai trazer uma história bem mais detalhada sobre essa situação, né? Em que Herodes pede para que a filha da cunhada dele possa se apresentar para alguns reis, né? Que foram convidados dele, né? E aí ela não queria se apresentar, né? E ele insistiu muito porque ela tinha uma beleza muito grande, né? E devido à sua grande insistência, e aí Herodes fala assim o que ela quer para que ela possa se apresentar, né? E aí ela, induzida pela mãe, pede a cabeça de João Batista numa bandeja, né? E aí ele fala, então tá bom, assim feito. Ou seja, Herodes já estava com medo de João Batista. João Batista já estava pregando sobre o pecado dele. Ele queria que a menina se apresentasse para os reis, né? Isso Herodes não fez questão nenhuma sobre a vida de João Batista, né? E então foi assim que João Batista foi executado, de forma muito triste, né? E aí, para finalizar, né, Lucas traz ali nos versículos 23 ao 38 sobre a genealogia de Jesus Cristo, né? E isso é um fato muito relevante para a história. Por quê? Porque o profeta Isaías tinha profetizado que o Messias viria da raiz de Davi. E José era descendente de Davi, né, nessa época. Então ele vai trazer toda a genealogia, de dizer quem foi descendente de quem, para provar e testificar sobre a profecia de acordo com Isaías tinha profetizado, né? E por aqui eu me encerro. Fico mais uma vez grato pela oportunidade de estar participando juntamente com vocês desse projeto da leitura, né? Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês e que vocês possam estar permanecerem firmes na leitura aí e vamos que vamos até o final. E que Deus abençoe vocês e fiquem na paz.